criança ela precisa ser estimulada e ela Uhum. precisa ter oportunidades. Então, o que a gente orienta sempre os pais a fazerem é principalmente colocar a criança no chão, sem muito carrinho, sem muito bebê conforto, sem muita cadeirinha, sem andador, Deus me livre, né? Dar oportunidade para essa criança se desenvolver no chão. Então você vai estar ali alongando, estimulando esse músculo e ela vai sentir dor. Então o jeito dele, né, desse bebê reclamar é chorar. E se eu parar toda vez que essa criança chorar, ela não vai evoluir. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita credibilidade, expertise e informações para a nossa noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui hoje duas convidadas muito especiais, elas que são sócio-proprietárias da Vitalize, uma clínica de referência em Nova Mutum, Natcheska e Deise, ambas fisioterapeutas, que vêm aqui hoje falar um pouquinho sobre torcicolo e todo o atendimento ali que elas prestam hoje, né, em suas especialidades, na Clínica Vitalize. Meninas, muito bem-vindas. É um privilégio recebê-las aqui. É um prazer estar aqui contigo, Paula. Obrigada pelo convite. Obrigada, Paula, pelo convite, né? É muito importante nós passarmos informações com qualidades para as famílias. Com certeza. Eu sei que é difícil para vocês da área da saúde se desafiarem, né, a vir fazer conteúdos, né? Ninguém saiu da faculdade preparado para isso, né, meninas? É desafiador, mas é importante, né? Eu falo que no mundo onde nós vivemos com tantas desinformações, prestar informação verídica, informação verdadeira, informação boa, de qualidade, ajuda muitas pessoas, né? E eu acho que vocês se deparam no dia a dia de vocês com muitas mamães que às vezes protelam o atendimento, né? Protelam buscar essa ajuda porque não tem acesso à informação. Não é assim, meninas? Isso mesmo, né? Muitas vezes as famílias elas estão desamparadas, elas vão muito muita informação na internet que confunde a cabeça dos pais, né? Então assim, eles vêm para nós com muitas dúvidas, porque querendo ou não, hoje a internet ela gera muito mais dúvidas do que às vezes esclarece, né? Verdade. Então eles vêm para nós com essas demandas, né? Querendo tirar as dúvidas e querendo ou não, nós somos um apoio Com para eles. certeza, até porque essas crianças passam um período lá com vocês, né, Tice? Sim. Eu já fui lá acompanhar você atendendo, né? Já, já foi. E é um trabalho bom, vocês se encontraram trabalhando com crianças? É o meu amor, né? Eu acredito que a Deise também, né? A gente tá lá junto todo dia, é o nosso amor, os bebês, assim, né? Não só os bebês, mas a gente começa ali desde com eles, tem alguns que vão com dias de vida, então não tem como a gente não amar a nossa profissão e amar as crianças que estão lá com nós todos os dias. É muito gratificante. Sim, eu acho que o mais gostoso de tudo isso é ver o impacto positivo, né, do trabalho de vocês na vida e na qualidade de vida dessas crianças, né? Porque uma criança com torcicólogo, por exemplo, ela sofre, ela tem dor, né? Tem dores. Nós, adultos, temos, imagine uma criança, né? Sim, eles têm dor. É um encurtamento, né? É um encurtamento na musculatura do pescoço, o esternocleidomastoide. Uhum. E ele é caracterizado pela inclinação, né, da cabecinha para um lado e rotação do queixo para o lado contrário. Então, eles têm dor, porque é um encurtamento. Desconforto. Eu costumo falar para os pais, né? Não tem um alongamento que a gente vai lá pegar lá no pé, lá embaixo, a gente sente dor. Então, imagina eles também sentem igual nós. Com certeza. Para começar, meninas, vocês poderiam nos explicar o que vem a ser o torcicolo congênito, né? Porque muitos pais ouvem esse termo, mas não sabem exatamente o que significa ou por que acontece, né? Primeiramente, o que vem a ser e o que causa, né, o torcicolo congênito. O torcicolo congênito, ele é um encurtamento, né, da musculatura do pescoço, igual a Natcheska falou, do esternocleidomastoide. Então, existe uma inclinação da cabeça e uma rotação do queixo para o lado contrário do torcicolo. E as causas desse torcicolo normalmente são, né, a falta de espaço ali dentro do útero, né, quando a criança está sendo gerada ainda. Às vezes a criança foi gerada sentada, às vezes é uma gestação múltipla. Outras vezes é depois que a criança nasce, muitas vezes a criança é muito quietinha, ela gosta de dormir bastante, então os pais vão lá e deixam ela na posição que ela quer, que ela gosta, né? Uhum. E isso vai gerando um encurtamento.
Então, a longo prazo, na verdade, esse encurtamento ele pode vir gerar uma plagiocefalia também, que é um achatamento da cabeça, e aí tudo isso vira uma bola de neve, né? Então, o problema é que às vezes era tão pequenininho, ou às vezes a criança nasceu com torcicolo bem pequenininho, não era significativo, os pais continuaram deixando a criança naquele posicionamento deitado, não estimulam muito aquela criança, né? Não dão muita informação, não tiram ela da zona de conforto dela. Então, esse encurtamento ele pode virar, né? Trazer junto uma plagiocefalia, e aí depois ele ser muito mais difícil de ser tratado, porque normalmente não é só com a fisioterapia daí, né? A gente tem que associar outros profissionais, como o osteopata também, para tratar tanto essa parte craniana quanto a parte do torcicolo muscular. Plásio o quê, doutor? O Plagiocefalia. que viria a ser isso, doutor? Ela é uma deformidade na cabeça, Meu né? A Deus. cabeça ela não fica mais redondinha, ela tem um achatamento, ela tem às vezes ou achatamento na lateral, ou um achatamento atrás da cabeça, e aí essa plagiocefalia ela pode trazer também comprometimentos na face, né? Muitas vezes Assimetria seria? assimetrias, isso, aham. Uhum. Né, eu tenho uma paciente, inclusive, que ela tem uma assimetria bem grave na cabeça, e aos pouquinhos a gente vai observando que essa assimetria ela vai gerando assimetria facial também, né? Então não é só lá atrás. Olha só, muita consequência, né, Nath? E dependendo, né, o tamanho dessa assimetria, é só corrigir com o capacete. Aquelas crianças que a gente vê com capacetinho por aí, é para tratar uma assimetria severa, né? Com a posição do bebê no próprio útero da mamãe ou no parto também? Isso. Né, dentro do útero, às vezes a criança está só numa posição, então E aquela aí, como que cabecinha. corrige? Como que tira essa criança da posição do útero da mãe? Então, né, depois que nasce, é identificado que essa criança tem torcicolo, e aí a gente começa a tratar, né? Ou passa pela pediatra, para pediatra ver, ou vem direto para nós, às vezes se é alguma mãe que já tem um pouco mais de conhecimento, e aí a gente avalia a amplitude de movimento, vê se tem algum nódulo, às vezes pode ter algum nódulo, né, no caminho ali da musculatura. E aí a gente começa com os alongamentos, parte de mobilização. Uhum. Tem idade mínima para essas crianças começarem ou não? Quanto antes, melhor. Quanto antes melhor. Gente, é incrível, né? Houve um crescimento tão grande dessa área, vocês atendem uma demanda muito grande de crianças. Vocês acreditam que não é porque não existiam, mas é porque o pessoal não sabia o que era, não sabia procurar ajuda, eram diagnósticos mal feitos? Os pais de antigamente não sabiam o que era. Gente, eu mesma sou mãe, tenho filho de 18 anos, eu nunca tinha ouvido falar. Não Olha sabiam, só, né? Essa semana ou semana passada eu estava conversando com uma mãe, né, que daí falou que a mãe dela falou: "Nossa, mas isso antigamente não existia". Eu falei: "Não é que não existia", eu falei: "Não se tinha conhecimento sobre isso". Eu falei: "Tem muitos adultos hoje que você vê uma escoliose, alguma coisa assim, por conta de um torcicolo não tratado". Olha só. E como que os pais, chegou essa informação muito importante, né? Como que os pais podem identificar essa condição nos primeiros meses de vida? Quais são as principais características? Fala assim, não, pai, se você observou, tem que procurar ajuda. Os pais vão identificar, né, que a criança ela fica com a cabeça mais inclinadinha para um lado só, ela tem preferência de posturas, ela se incomoda, né, Se muda de lado. se muda de lado, até mesmo para amamentar, algumas mães elas têm dificuldade, né, em trocar a criança de seio. Eles muitas vezes têm atraso motor também, junto, né, a criança não suporta ficar no tummy time, que é a barriguinha para baixo, que é um estímulo crucial, né, para o desenvolvimento motor da criança. São aquelas crianças mais irritadas, crianças mais chorosas, que realmente não aceitam muita mudança de postura, né. E a principal característica é olhar, né, deitar a criança e olhar qual que é a posição que ela fica com a cabeça, né. Identificado esses sintomas, as características, o que que os pais devem fazer? Ou procurar o pediatra. Quem faz a avaliação, quem faz o diagnóstico é o pediatra? Eles encaminham para o fisioterapeuta, se eles veem, né, mas hoje nós observamos, assim, que não são todos os pediatras que têm o conhecimento, às vezes é o pai que mostra, depois de um tempo o pediatra fica meio assim e manda para o físio avaliar, ver se realmente tem. E quem, né, fecha o diagnóstico somos nós ou a osteopata, que também é uma fisioterapeuta, mas com outra especialidade. Então, o ideal seria levar para uma físio mesmo, para que ela avaliasse, né? Perfeito. Agora a gente vai falar sobre o tratamento, né? Feito o diagnóstico, o diagnóstico ele é totalmente clínico? Existe algum exame que fica feito? Não, ele é clínico.
clínico mesmo, Isso. pelas manobras ali, vocês conseguem Isso. identificar se a criança tem alguma anomalia. Às vezes a criança chega para nós dentro do bebê conforto ou no carrinho. Lá você já observa a Pela criança postura, com a cabeça inclinada como que um pode, né? pouquinho. Então, às vezes, assim, nossa, como vocês veem? Muitas vezes só de bater o olho a gente Já já sabe. percebe que tem. E como que é feito o tratamento, meninas? É por um período? Essa criança tem que ser acompanhada, tem que ser assistida? Fala um pouquinho pra gente sobre o tratamento. Falem as duas, que as duas têm muito conhecimento aqui. O tratamento Ele é totalmente manual? é totalmente manual, um tratamento conservador. Normalmente não, a gente faz alongamentos, né, mobiliza essa musculatura tanto do pescoço quanto cintura escapular. A gente observa também todo o desenvolvimento motor da criança, né, porque o torcicolo ele pode ter como consequência o atraso motor de algumas aquisições das crianças. Uhum. Então, juntamente com esses alongamentos, o fortalecimento também de tronco e pescoço, a gente trabalha o desenvolvimento motor. Então, é um pacote completo, a gente sempre fala, a gente não vai olhar somente para o pescoço dessa criança, né? Nós vamos olhar para a criança como um todo. fisiologia. Acompanhar todo o desenvolvimento motor dela. E aí, normalmente, quando ela ganha as aquisições ali do engatinhar, às vezes as crianças têm um engatinhar assimétrico, então a gente vai acompanhando a longo prazo também, normalmente até o caminhar. Uhum. A gente sabe que a maioria dos exercícios fisioterapêuticos, eles não são só feitos ali na clínica, né, precisa desse acompanhamento, dessa continuidade em casa. Eu acho que o maior desafio de vocês, né, conscientizar os pais a fazerem essa continuidade, a darem essa continuidade em casa, né. Vocês poderiam dar alguns exemplos práticos, né, de exercícios que os pais podem fazer em casa com essas crianças? Eles podem colocar a criança tanto de barriga para cima quanto de barriga para baixo, no tummy time, e estimular com brinquedinhos, né? Para um lado, para o outro, ou no mesmo caso, né? A dificuldade em amamentar. Então, revezar, a mesma criança tendo dificuldade, revezar o peito, né? Ou a mãe, às vezes, que não consegue amamentar, então a mamadeira, mas vamos trocar também o lado, né? Não só por conta do torcicolo, mas por conta das plagiocefalias. Uhum. Então, a mudança e adequar também o berço para o lado que, né, ele não consegue virar para aquele lado, então vamos colocar o berço de uma maneira que ele vá ser obrigado a virar para aquele lado. Uhum, com certeza. Caso não tratado, né, o que que pode acontecer, né, com essa criança, né? Caso a mãe não busque uma ajuda, essa criança permaneça com essa torcicólogo, o que que isso pode desencadear, né? Vocês já falaram de algumas doenças aqui, mas o tratamento não iniciado a tempo, ele pode levar a quais sérias consequências? Tem toda ali a simetria craniana, né? Uhum. Os atrasos motores também, quando criança, e aí depois quando essa criança, né, vira um adulto, ela tem muitas compensações corporais, tanto escolioses quanto inclinação da cabeça, hiperlordoses, é uma Problemas na coluna também? Isso, problemas na coluna, né, é uma vasta variabilidade de consequências, né, e aí algumas crianças também que não são tratadas logo cedo, dependendo do tamanho dessa plagiocefalia, muitas vezes, igual a Natisca falou, né, precisam usar o capacete. E às vezes essas crianças chegam tarde, que às vezes também não tem tempo mais para esse capacete, né, porque tem ali um período certo para ser usado, então isso ela vai levar essa consequência para o resto da vida. Perfeito, meninas. Vamos para um rápido bloco comercial e a gente já volta, tá? Bom. Fiquem ligados aí. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos.
uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está chegando agora, que eu aconselho voltar esse conteúdo para o início para acompanhar na íntegra esse bate-papo de muita informação e informação boa, de qualidade, viu, gente? Hoje estou aqui com Natcheska e Daisy, elas que são proprietárias da clínica Vitalize, uma clínica de referência em Nova Mutum, em todo o estado do Mato Grosso. São duas fisioterapeutas que tratam bebês, tratam crianças. Tem uma equipe multidisciplinar na Vitalize hoje, que vem aí crescendo e prestando excelentes serviços aqui em nosso estado. Meninas, além do tratamento para torcicólogo, né, congênito, quais outras orientações e dicas práticas, né, nós podemos dar aos papais para que eles possam se ajudar essa criança no dia a dia? As crianças, ela precisa ser estimulada e ela Uhum. precisa ter oportunidades. Então, o que a gente orienta sempre os pais a fazerem é, principalmente, colocar a criança no chão, sem muito carrinho, sem muito bebê conforto, sem muita cadeirinha, sem andador, Deus me livre, né? Dá oportunidade para essa criança se desenvolver no chão. Então, a gente orienta a postura do tummy time, que é o barriguinha para baixo. E no começo ela não vai gostar, ela vai ser muito pequenininha, ainda não consegue erguer a cabeça, mas conforme vai amadurecendo o desenvolvimento motor dessa criança, ela vai melhorando essa habilidade e dessa habilidade ela parte para as próximas habilidades, que é o arrastar, o engatinhar e dali para ficar em pé e para caminhar, né? Então ela é uma postura muito importante que se você não der a oportunidade, se você deixar a criança presa num carrinho, numa cadeirinha, ela não vai ter essa vivência. Então precisamos do chão.
a gente sempre orienta os pais no chão, né? Chão, tapetinho, alguma coisa assim. Não no colchão, cama, né? Além o perigo da cama, de criança cair. O colchão também, o colchão, como ele cede, muitas vezes é mais macio, ele acaba facilitando algumas posturas para as crianças, né? Então, ela não tem esse desenvolvimento 100% dela, né? Acaba que gera as compensações ali do que o colchão vai cedendo os movimentos e ela vai se adequando, fica mais fácil. Então a gente gosta de deixar a criança, Tá certo. ela vai sofrer um pouquinho no começo, né? E o que fazer Vai. quando elas choram demais nos exercícios? O que faz? Então, quando dá, a gente entrega pra mãe, a mãe acalma e Aham. volta pro nosso colo. Sim. Mas eu sempre falo para as mães, né? Nós somos pessoas estranhas, em um local estranho para ela. Uhum. E muitas das vezes o torcicolo gera dor. Então, você vai estar ali alongando, estimulando esse músculo e ela vai sentir dor. Então, o jeito dele, né, desse bebê reclamar é chorar. Uhum. E se eu parar toda vez que essa criança chorar, ela não vai evoluir. Então, muitas das vezes a gente faz com a criança chorando, porque senão tem jeito. não tem jeito, a gente não É consegue. desconfortável a fisioterapia até para nós adultos, gente, com a Sim. criança, gente. Eles sendo forçada a repetir o movimento, né? E a gente segura a cabeça, né? Muitas vezes a criança quer olhar para o lado, né? Pro lado de preferência dela e a gente vira pro outro lado. E ela quer olhar pro outro, ou ela quer olhar, né? O bebê é curioso, Aham. então quer olhar para qualquer outra coisa e a gente não deixa. Então isso também incomoda. Sim, com certeza. Agora vamos para algumas perguntas, né, do nosso público, e alguns mitos. Com que idade, a mamãe, o papai deve procurar um especialista? Existe uma idade mínima? Não tem idade. Assim, né, que diagnosticado o torcicolo, assim que visto que tem uma inclinação, já pode procurar o profissional especializado na área. Quanto antes começar, antes a criança ganha alta. O torcicolo congênito, ele se cura sozinho, meninas? Em casos muito leves, pode ser que sim, né? Uhum. Mas igual eu falei, muitas vezes ele pode se agravar também. Então, é crucial o olhar de um profissional, né? Para ter esse diagnóstico e esse tratamento eficaz. Mesmo com o tratamento, né, adequado, há riscos de problemas futuros para uma criança que tem torcicolo? Se fazer o tratamento adequado, dificilmente terá, né? Uhum. Se ir certinho no tratamento, se fazer tudo certo, como a gente prescreve, chegar na sessão, ir para a sessão, dificilmente vai ter alguma Vai prevenir de coisa. muitas coisas Agora, se não futuras, né? for, né? Acontece de algumas mães, acho que tá bom, vou dar alta, nunca mais Por aparece. conta própria, né? E dali a uns meses aparece essa criança sem caminhar, às vezes por conta do torcicolo, ou com a cabeça mais inclinada do que estava. E aí uma criança maior já é muito mais difícil de tratar e de conseguir recuperar ali 100%. Com certeza. Meninas, muito obrigada pelas informações, né, valiosas. Foi um prazer receber vocês aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês orientaram muitos papais, né, e deram esperanças também a eles, né. Eu acho que a informação, ela salva vidas. Por mais desafiador que seja para vocês virem aqui fazer, né, esses conteúdos, a gente sabe que é desafiador. Mas é um trabalho e um servir, né, eu falo que é uma forma da gente servir o outro. E Deus deu um dom muito especial para ambas, né, que é trabalhar com a fisioterapia, que é ajudar mães, pais, eu acho que em primeiro lugar, depois as crianças, porque quando uma criança tem uma qualidade de vida, os pais também têm e vivem melhor. Então, parabéns por se desafiarem, né, por virem aqui prestar esse tempo pra gente, viu. Obrigada mesmo. Obrigada, é um prazer estar aqui e muito bom compartilhar dos nossos conhecimentos com vocês. Com certeza. Já estão animadas para ir para o Estrelas da Saúde agora mês de novembro? Sim, já estamos. Já estão com os looks prontos? Ainda não. Ah, meninos, estou. acelerem. Será uma noite memorável. Eu tenho certeza que vai ser marcante na carreira de vocês e merecido, né? É muito bonito o trabalho que vocês desempenham em Nova Mutum. Tenho orgulho de levantar essa bandeira hoje no estado do Mato Grosso, de mostrar um pouquinho do trabalho de profissionais incríveis como vocês, que venceram aí os desafios da logística para trazer conhecimento, trazer tratamentos modernos, especializados. A gente sabe que nós que estamos no interior, vocês que estão ali em Nova Mutum, lidam com alguns gargalos da logística, né, Sim. para se qualificar, mas mesmo assim,
não medem esforços para trazer o que há de melhor, para se qualificarem, para se atualizarem e poder prestar um serviço de excelência aos pacientes de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você também não acionou ainda o sinal de notificação, acione para que você fique por dentro de todos os conteúdos que são anexados diariamente aqui. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!